Olá, alunos da C31, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta com vocês, hoje para conversar sobre o volume do prisma e do cilindro. Mas a gente tem que identificar direitinho o que significa prisma e o que significa cilindro. Tá? Prisma é todo sólido com duas bases poligonais e faces laterais retangulares. Pessoal, isso aqui num modo bem simplesinho de escrever a coisa, tá? Essas faces laterais, elas podem ser paralelogramos, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente está trabalhando apenas com uma coisa chamada prisma reto. Que é o que a gente estuda no ensino fundamental, certo? E no médio. Então, assim, exemplos. A gente pode pegar o corpo de uma caneta. O corpo da caneta e de alguns lápis é sextavado, é um hexágono. E tem uma base em cima e uma base embaixo. A gente pode pegar o telhado de uma casa, daquelas casinhas que a gente desenha. Ele tem uma base triangular em cima, uma base triangular embaixo e faces laterais retangulares. Se eu desmontar isso aqui, ó, olha o que acontece. Ó, deita lá, começa a dobrar essas folhinhas e aqui embaixo eu vou ter outro losango. Mesma coisa eu posso fazer ali, ó. Desmontei o meu prisma. Se eu dobrar e dobrar, eu formo de novo aquela figura. Certo? Aqui eu tenho um prisma hexagonal. É um hexágono na base. Aqui eu tenho um prisma triangular. Eu posso pensar, e estarei certo se pensar, no paralelepípedo e no cubo como prismas também. Mas eles têm nomes especiais por serem a partir de tudo retângulo. As tampas são retângulos, as laterais são retângulos, e no caso específico do cubo, esses retângulos são quadrados. Certo? Qual é a diferença, então, do prisma para o cilindro? Cilindro é o sólido com duas bases em forma
de círculo. Então, eu tenho, por exemplo, uma latinha. Se eu conseguisse recortar a latinha e desmanchar ela toda, o que eu teria? A parte de cima, a parte de baixo e o corpo dela. Um grande retângulo. Que eu vou dobrar em volta da parte de cima e da parte de baixo e vai fechar novamente a minha latinha. Ok? Prismas e cilindro. No conceito é isso. Vocês já viram essas figuras anteriormente, não é novidade. Nisso aqui, inclusive, a gente calculou lá o teorema de Euler, lembra que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, e a gente conseguia calcular vértice, face, aresta, blá, 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 blá. Então, só relembrando os nomes das coisas. O que a gente precisa pensar? Como é que a gente calcula o volume, a capacidade dessas coisas? E é uma barbadinha. Já mostro para vocês. Dá um pause aí, copia e eu volto com mais explicações. Bora lá. Se vocês já soltaram o vídeo, significa que já copiaram. O cálculo do volume. Para os prismas, de modo geral, vamos botar aqui, prismas. Vai funcionar exatamente da mesma maneira como a gente calculou para o paralelepípedo e para o cubo. Só que cada figura vai ter uma área de base diferente e uma maneira diferente de calcular aquela base no chão. Lá no paralelepípedo e no cubo era fácil para a gente, porque eram retângulos. E a gente sabe calcular com facilidade a área de um retângulo. Mas a área de um pentágono, de um hexágono, de um triângulo, de um octógono, a gente não sabe. Isso vem com o tempo. O que a gente precisa saber, então, desse conceito? É que existe uma área de base. Existe uma coisa chamada área da base. E existe uma coisa chamada altura. Por que a altura é H mesmo? Height, palavra em inglês para altura. Então, sempre que a gente for calcular volume de prismas, a gente precisa saber quem é a área da base e até que altura essa coisa está indo. E o volume sempre vai ser a área da base multiplicado pela altura. Ah, quer vender a moto? Só pode. Certo? A área da base multiplicada pela altura. Se sempre vai ser isso, não vai mudar para o cilindro. Também vai ter que ser a área da base vezes a altura. A diferença é que a área da base do cilindro a gente conhece, e conhece bem. A gente passou 13 aulas trabalhando com ela. Quem é a base do cilindro? É o círculo. E se a base do cilindro é um círculo, a área da base é π vezes r ao quadrado. E a altura é o próprio h. Então, quando eu vou calcular o volume do cilindro, o volume de uma lata, eu faço π r ao quadrado, altura.
a área da base multiplicada pela altura. Certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, um veneno para mosquito, não estou ganhando nada pela propaganda. Tá? Eu tenho como calcular qual é a capacidade disso aqui. Eu pego lá a minha régua, essa aqui não deu, e vejo a altura da lata, tira a tampa lá, né? É de 23 centímetros. A altura da lata é de 23 centímetros. O raio da base da minha lata é de 3 centímetros. Ok? Então eu consigo calcular quanto tem de volume essa lata. O volume dessa lata é π 3,14 vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, vou botar aqui que é o 3 ao quadrado, vezes 23. Se eu for lá na calculadora e calcular 3,14 vezes 9 vezes 23, quanto é que vai dar? Calculado, 649,98 centímetros cúbicos. Tá? Isso aqui é aproximadamente 650 ml, mililitros. Pessoal, o cara coloca isso aqui e na real tem 550 ml aqui dentro. Claro, tem a pressão, tem o gás que precisa para impulsionar tal, mas a capacidade daquela lata é de 650 ml aproximadamente de líquido. Tá? Então, opa, fiz caca aqui, ó. Vou tentar arrumar. Relembrando, a gente pegou uma lata que a altura é 23 centímetros e o raio 3 centímetros. E calculou encontrando 650 ml de capacidade naquela lata. Certo? Nosso volume sempre vai ser área da base vezes altura. E no caso do volume do cilindro, a gente pode, sabendo que a área da base, que a área do círculo é πr ao quadrado, já substituir e colocar direto. πr ao quadrado é a área da base, vezes a altura. Ok? Tudo bem até aqui? Dá um pause aí então, e quando voltar, atividade. Então aqui, 3 probleminhas. Um prisma, não está dizendo qual é a base dele, tem área da base de 50 centímetros quadrados, já deu a área da base. E altura de 20 centímetros. É possível enchê-lo com 1 litro, 1000 centímetros cúbicos de água? Um cilindro tem 9 centímetros de altura e 6 centímetros de raio. Qual a capacidade desse cilindro em centímetros cúbicos? E para finalizar, um copo cilíndrico tem raio de 2,5 centímetros e altura de 11 centímetros. Qual volume é possível servir no copo? Esse cilindro aqui é esse aqui, ó. Um potinho de sorvete. Tirei as medidas, coloquei aqui. Certo? E aqui é um copo comum de cozinha. Pessoal, resolveu as 3? Faz aquela fotinha, me manda e vai para a última aula do ano. Fico esperando por vocês. Dá aquele pause para copiar aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!